em diante diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos mares, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vão abandonam aquele que lhes misericórdia. Mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifícios. O que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Senhor, é a tua palavra, fale conosco esta noite e que ela possa ficar gravada no nosso coração. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Pode se assentarem. Glória a Deus. A Bíblia, ela está nos ensinando esta noite que nós devemos orar. Aqui a Bíblia relata, neste livro de Jonas, no capítulo 1, Deus dá uma ordem a ele. Mas ele faz o quê? Ele desobedece. Deus manda ele para um lugar, ele vai para outro. Até hoje, quando nós estávamos aqui falando a respeito da nossa vida, eu lembro que Deus mandou nós ir assumir a igreja numa certa cidade. O que nós fizemos? Por estar com a vida estável, não quisemos sair de Campinas. Fomos parar na boca, no fundo de um grande peixe. E aqui com Jonas, nós aprendemos algo. Que muitas das vezes, por nós não obedecer à voz de Deus, nós queremos fazer do jeito que nós queremos e muitas das vezes não dá certo. Eu acredito que todas as vezes que a gente for fazer algo que parte das nossas vontades, parte daquilo que nós queremos, aleluia, Deus está tocando na sua vida, viu? Pode tomar posse. A Bíblia fala que Jonas viu numa situação que não tinha para onde correr. Pode ver que a maioria das vezes nós vamos querer obedecer ou fazer aquilo que Deus tem nos pedido quando nós não temos mais saída. Imagina, ele fez tudo oposto do que Deus tinha ordenado. Deus tinha dado uma direção. Deus tinha dado uma direção para ele. Você vai para Nínive, que lá tem uma nação, tem uma cidade para ser ganha. O povo que está ali, se eles não se converterem, eu vou destruir aquela cidade. Então a responsabilidade do sangue daquele povo está nas tuas mãos. É você, Jonas. É você que tem que fazer.
Por isso que muitas das vezes nós não entendemos, porque passamos por situação difícil. Muitas das vezes Deus está nos levantando como Jonas da nossa casa, da nossa nação, e nós não queremos obedecer. Nós estamos ouvindo todo mundo, Deus falar para nós que Ele quer fazer algo na nossa vida, mas nós não obedecemos. Hoje eu estou com calor. Nós não obedecemos. Não está calor? Não está calor não? Será que é? Parece que está muito calor. Será que é a unção que está no altar? Glória a Deus. Eu estou sentindo um calor aqui, que misericórdia. Eu estou suando. Aleluia. E eu não sou de reclamar de calor. E a Bíblia diz então que Jonas faz tudo o oposto que Deus manda. E com nós não é diferente. Quantas vezes Deus nos chamou para nós cuidar da nossa família e nós não ouvimos a voz de Deus? O cuidar que eu estou dizendo é o cuidar espiritual mesmo. É fazer com que ela veja a glória de Deus. Nós pregarmos para a nossa família, pregarmos para a rua que nós moramos, pregar para o nosso bairro que Deus nos incumbiu de algo. E muitas das vezes nós não precisamos falar muito. Que Jonas não ficou pregando teologia quando ele chegou em Nínive. Ele só disse para o povo, se arrepende, porque senão daqui uns dias Deus vai destruir a cidade. Muda o caminho de vocês. E a Bíblia diz então que quando Jonas viu que não tinha mais jeito, que ele estava dentro de um barco, aonde veio uma forte tempestade e o barco começou a se destruir, e tinha alguns homens que eram temente a outros deuses, começaram a cada um clamar aos seus deuses e nada acontecia. Aí o capitão falou, peraí, nós estamos aqui sofrendo, quase morrendo, e tem um camarada ali dormindo, será que acontece com esse cara? Vamos ver por que ele está assim. E a Bíblia diz que o comandante então vai lá e fala, o que acontece? Quem é você? De onde você é? Qual é o seu Deus? Pediu para ele se apresentar e disse, eu sou hebreu, meu Deus é o Deus que criou o céu e criou os mares, criou a terra, o meu Deus é esse. Falou, sim, e essa tempestade está assim porque eu não obedeci a Deus. Então vocês vão fazer o seguinte, tira eu desse barco aqui que vocês vão ver só, que vai acalmar tudo. E nisso o povo já tinha perdido a carga, que já tinham jogado tudo fora. E a Bíblia diz então que eles pegam e jogam tudo fora, aquilo que eles estavam transportando, talvez seria uma carga que eles estavam recebendo para levar de um lugar para o outro. Então eles estavam tendo uma perca por causa de uma desobediência de uma pessoa que nem tinha sido eles, mas de uma pessoa que estava ali no lugar. Por isso que muitas das vezes os nossos parentes sofrem, porque nós talvez somos os mais desobedientes. Eu lembro que quando eu cheguei até Jesus, minha mulher falava assim, eu só vou se ele se converter. Então, se daqui 3 meses, aí passou o tempo, ela falou, mas ele chegava às 11. Agora eu estou indo para a igreja, ele chega às 3, o negócio desandou, piorou em vez de melhorar. É porque Deus queria tratar com ela, não era comigo. Ia chegar o tempo dele puxar a minha orelha, mas primeiro eu queria puxar dela. Falar, te apruma, mulher, que depois ele vai se aprumar em nome de Jesus. Então muitas das vezes, por causa da nossa desobediência, quem está próximo de nós sofre. Sofre pai, sofre mãe, sofre gato, papagaio, periquito, tudo num pacote só. Por quê? Porque nós decidimos querer fazer as coisas do nosso jeito. Não queremos renúncia, não queremos ouvir a voz de Deus, não queremos obedecer, achamos que a nossa opinião está certa. Toda vez que nós acharmos que é nós que está certo, nós já estamos errados. Porque a bússola, essa aqui, não é a bússola, o que vem no remédio é a bússola mesmo, né? A nossa bula é isso aqui, Que diferença, né? A bússola é para dar direção, né? Tem a ver. Oh, glória! Então a Bíblia fala que Jonas se apresenta e fala, tudo isso aí que está acontecendo é culpa minha, joga eu no mar que vai acalmar. Talvez ele imaginou, agora você jogado no mar, morro, acabou. Mas quando Deus tem um plano,
nós podemos tentar fugir de qualquer jeito. A não ser que nós formos muito turrão, aí não tem jeito, aí vamos morrer ali. Mas se nós dermos um pouquinho ouvido à voz de Deus, a nossa vida vai ser mudada. Porque tem coisa que nós estamos passando, é para a glória do nome dele. A Bíblia diz que tinha um cego ali sentado, aí passam os apóstolos, e naquela época era muito disso, né? Se a pessoa era cega, ou se ela tinha algum problema, ou é porque ela pecou, ou porque os seus pais tinham pecado. Aí está passando Jesus e os apóstolos, eles param e perguntam: Jesus, este homem é assim porque pecou, ou porque os seus pais pecaram? Jesus, não, eles estão assim, ele está assim, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Então muitas das vezes nós passamos por situações para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. E em todas as áreas, em enfermidade, em situações financeiras, em desavença familiar, em desmanchar o casamento, tudo às vezes Deus permite para que nós vejamos a glória dele. Eu lembro que nós estávamos, não lembro qual cidade, é bom não lembrar, porque senão depois a pastora puxa a minha orelha. Não lembro qual cidade que nós estávamos, que eu fiz nós fomos fazer uma oração, e eu fiz um ato profético dentro da casa de uma mulher, para que Deus restaurasse o casamento dela, que o marido dela tinha ido embora há 8 meses. E para a glória de Deus, o marido dela voltou para a casa de Deus. Por quê? Porque ela ouviu a voz do profeta. Olha, nós vamos orar, vamos fazer igual o profeta fez isso, e a partir de hoje você vai viver como se seu marido estivesse aqui. Ele vai entrar dentro da sua casa e vai pedir reconciliação. E não foi diferente do que eu disse para ela, porque foi baseado na palavra, não foi coisa que eu achava. Não, vai fazer assim porque eu acho que vai dar certo. Se for fazer o que eu acho que dá certo, nada vai dar certo, tudo vai dar errado. Porque quando eu fazia as coisas na minha vida segundo o que eu achava que era certo, só estava de mal a pior. Mas quando eu comecei a ver as coisas de Deus, aí começa a mudar. Pode ver que Jonas, quando cai dentro da boca do peixe, que ele vê, fala: nossa, agora eu sei que eu estou totalmente errado. Olha onde eu vou parar. Então ele pensa, passou o capítulo 1 inteiro fugindo, se escondendo de Deus, se desviando tudo, mas quando vê que não tem mais jeito, ele vai fazer o quê? Vai clamar a Deus. Tem situações que nós não precisamos chegar no fundo do poço, nós podemos clamar antes, nós podemos buscar a Deus antes de chegar na situação difícil. Por que o Senhor fala isso? Porque eu já cheguei lá, eu devia ter clamado mais antes. Eu tive que chegar no fundo do poço para depois eu entender que Deus podia mudar sem eu ter precisado chegar lá. Então Jonas chegou numa situação que falou: nossa, agora os mares me cercaram, as algas estão sobre minha cabeça, estou no ventre de um peixe. Que no entanto no versículo 9 o que ele diz? Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O 9 do 2 diz isso. E ele diz assim, ao Senhor o que eu pertenci a salvação. Um pouco antes ele diz assim, ofereci sacrifício, o que votei, pagarei. Então se você diz algo para Deus e não cumpre, você já começa errado. A sua vida não vai dar certo nunca. Porque com Deus é assim, sim, sim, não, não. Não dá para fazer, não dá. Deus entende. Desde que não seja desculpa. Eu não posso porque estou doente, estou internado, estou na cama, estou trabalhando, estou morto, aí não dá. Mas fora isso não tem desculpa. Eu lembro que eu chegava no culto essas horas assim, quase 9h30, 8h30 mais ou menos. Mas chegava para ouvir, nem que fosse o fim da palavra. Porque isso é o mais importante. É você estar presente na comunhão dos santos. É o que vai nos dar força. Porque se nós vemos um dia, outro dia não vem, vem um dia, outro dia não vem, que compromisso nós temos com Deus? E quer que Deus faz o que por nós? Deus faz barganha? Não. Ele honra quem honra Ele. A Bíblia diz: honra quem honra e glória quem glória. Se eu honro o nome do Senhor, Ele vai te honrar. Qual é a oração de Jesus? Se você estiver em mim e eu estiver em vós, o que pedir vos será feito.
Então como que você quer pedir algo para Deus fazer algo para você se você não está nele? Aí eu estou sim, tá? Vai quando quer, a hora que quer, o dia que quer, vai como quer, chega, não presta atenção, levanta e sai andando na hora da palavra. As pessoas têm esse mau hábito, sem reverência, sem temor. Pode ver que se você for numa sala onde vai ser julgado alguém, você não vai levantar a hora que você quer. Você não vai sentar a hora que você quer. Você entra lá e fica sentado. A hora que o juiz vai levantar, o homem lá, não sei quem que é o dito que fala lá, fala assim, ó, de pé que o excelentíssimo juiz vai entrar. Não é assim, varão? Merim que fala? Então, o Merim, ele diz lá, se coloquem de pé que o excelentíssimo juiz fulano de tal vai entrar. Aí todo mundo se coloca de pé. Aí o juiz senta e todo mundo senta. Aí se vai levantar a hora que o juiz estiver falando, ele vai te mandar prender por desacato. Aí nós chegamos diante do Deus Todo-Poderoso de qualquer jeito, sem reverência, sem temor. É uma coisa que nós não podemos. E Jonas, quando ele vem em apuro, o que ele fala? Senhor, ele diz no 1. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Olha que Deus misericordioso. O cara tudo errado, correndo, fugindo, vai lá e Deus ainda vai responder. Porque Deus não quer que a gente sofra. Nós estamos sofrendo porque nós estamos indo a esse caminho errado. Ele pode mudar a história, desde quando nós estamos ouvindo a voz e obedecendo. Ah, pastor, mas eu venho em todos os cultos. Então você tem que orar a Deus e falar: Senhor, aonde eu estou errando? Mostra para mim. Revela, Senhor. Igual Jonas achava que estava fazendo certo, porque alguns historiadores dizem que os ninivitas tinham matado o pai de Jonas, então por isso que ele não queria ir lá pregar. Mataram meu pai, então que morra todo mundo. Pensou só nele, na vingança, no rancor, no ódio, no sentimento humano. Então às vezes nós estamos errando em alguma situação e não conseguimos ver, estamos deixando de ser fiel. Não, pastor, eu vou no culto, eu canto, eu danço, eu bato palma, eu digo aleluia, eu sou até dizimista, pastor, mas às vezes você tem hábito de mentir. Hoje eu estava até lendo em Romanos, se não me engano, o capítulo 2 fala que aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não minta mais. É uma transformação. Jesus quer isso de nós, que nós sejamos transformados. Aí ele vai entrar na nossa vida, vai, se preciso, curar, aí se preciso transformar, restaurar casamento, trazer paz no lar, porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas dentro de casa não tem paz, é uma perturbação. Tem pessoas que preferem ficar até dentro da igreja do que em casa. Não vou para o culto, porque aqui misericórdia. Só que nós temos que já dentro de casa já está assim, ó, eu vou para a igreja, eu vou cultuar a Deus. O que diz o salmista? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então ele não estava, ele ia. Então tem que se alegrar. Hoje é dia de culto, ficar o dia inteiro cantando louvores, para que a hora chegar aqui, a glória de Deus se manifestar. Não nós chegar lá, chutar o cachorro, bater no papagaio e xingar o fulano, inverter, depois chegar aqui e achar que a glória de Deus vai descer. Não vai. Nós temos que ser uma pessoa que entende quando Deus falar e nós ouvirmos. Não podemos achar que Deus vai concordar com o nosso erro. Jamais. Mas Deus não é amor? Ele é tão amor quanto justiça. Que, no entanto, Adão pecou, saiu fora do Éden. Mas isso daí foi lá no passado. E o que Jesus disse? Se os teus olhos te fazem pecar, arranca ele e joga fora. Que é melhor você faltando um olho do que ir para o inferno inteiro. Seu braço te faz pecar, arranca ele e joga fora. É melhor ir faltando um membro para o céu do que ir inteiro para o inferno. É o amor que Jesus prega. Romanos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Então, se não for Jesus Cristo, ninguém vai receber esse amor. Se nós não renunciarmos por Jesus Cristo, o nosso pecado, o nosso erro, as nossas falhas, as nossas vontades, os nossos prazeres, se nós não abrirmos mão por Jesus Cristo, ninguém vai ver a glória de Deus. Ninguém vai ver. Hebreus diz: sem santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é eu que falo, é a Bíblia. Mas não é só eu, é para todo mundo. Mas e o amor de Deus? O amor de Deus está aí, ele está avisando. Ele está avisando. Você só vai para o inferno se você quiser. Porque avisando está, instruindo está. Hoje em dia ainda está muito mais fácil com a internet. Pastor, mas tem gente que fala que não precisa abrir mão do pecado. Mas a Bíblia diz, eu não estou falando de pessoas, estou falando que a Bíblia diz. É o que eu disse no início. Opiniões nossas só nos levam a caminho de morte. Porque se cada um subir aqui e falar o que pensa, vai sair, ninguém vai concordar com ninguém aqui. Mas aqui nós estamos falando da palavra. É a Bíblia que diz que nós temos que mudar. É a Bíblia que diz que nós temos que renunciar. É a Bíblia que diz que nós temos que obedecer. É a Bíblia que diz que nós temos que negar nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Jesus. Tudo é a Bíblia. Romanos diz, se eu não me engano, 8, do 33 em diante, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Bíblia diz em Coríntios 5, não 10, 31, diz assim: quer comais? Quer bebais? Quer façais qualquer coisa? Façais para a glória de Deus. O que nós temos que fazer é para que o nome do Senhor tenha que ser glorificado. Não adianta eu subir aqui e eu querer aparecer. Ó, o pastor Lindomar está com óculos lá, bonito e tal. Ah não, a camisa dele está legal, a outra feia, não sei não. Uns podem achar que está bom, outros vão achar que está ruim. Mas nós temos que subir aqui para que a glória de Deus manifeste. Para que quem ouve, não ouve eu mais falando, mas o Espírito de Deus através da minha vida, para que as pessoas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. Porque é o poder da palavra de Deus que vai mudar. E Jonas foi lá e pregou. Se você continuar lendo a história de Jonas no capítulo 3, depois ele reconhecer que de Deus pertence a salvação, 9 diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Ó, para quem era rebelde, para quem estava só fugindo, ele diz assim, ó: mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei. Que muitas das vezes nós prometemos fazer para Deus e depois não fazemos. Não, Senhor, eu vou orar por fulano. Não, Senhor, eu vou jejuar por ciclano. Não, Senhor, eu vou interceder por Bertano. E acabamos não fazendo isso. Não, Senhor, eu vou me consagrar para ser cheio do Teu Espírito. Igual essa semana passada, eu não gosto de fazer isso, mas eu quebrei o jejum. Falei para minha mulher, estava só a líquido. Falei para ela, faz um leite para mim, com um achocolatado. Aí ela fez, aí ela passou uma manteiga no pão e pôs na frigideira lá. Aí quando eu sentei, eu comecei a comer, que eu lembrei, falei, Jesus, tem misericórdia. Isso é um erro. Aparentemente parece que não é nada. No mundo físico, mas é uma bobeirinha, só um pão que você comeu. Mas você fez um voto a Deus. Já pensou se Deus falar assim, ó, então o que eu te prometi eu não vou te dar? A salvação. Então a gente temos que vigiar. Não podemos. Uma bobeirinha que nós dermos. Diz a Bíblia: o que votei pagarei, ao Senhor pertence
a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Humanamente falando, já tinha acabado a vida de Jonas ali. Acho que ele pensou, quando ele caiu, falou, agora acabou. Para nós pode ter o ponto final, mas Deus pode pôr uma vírgula e continuar a nossa história. E se você continuar lendo, você vai ver que no livro de Jonas, no capítulo 3 de Jonas, ele sai pregando em Nínive, e toda a cidade se converte. Porque o Deus quer que nós simplesmente abrimos a nossa boca e falamos da palavra. A pessoa pode não vir hoje, pode não vir amanhã, mas ela vai prestar atenção no que você falou e vai ver a sua conduta de vida. Se for baseado naquilo que você está falando, ela vai querer ir. Falou, opa, o Deus dela é verdade, é vivo. Opa, ela vive como alguém que prega. Ela está vivendo o que ela está pregando. Opa, ela roubava, não rouba mais. Ou o pastor Lindomar era viciado, já não é mais. Opa, a irmã fazia fofoca, já não faz mais. É assim que é. As pessoas têm que olhar e ver essa mudança. Porque se nós não mudarmos, não adianta. Às vezes a gente olha, como diz a história, fazemos como um macaco. Enrola o rabo, senta em cima e fica apontando do outro. É o ditado que minha mãe sempre dizia. Os animais fazem isso. O que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer que eu paro de ver o meu defeito e fico apontando o defeito do irmão. Ah, o irmão é assim, o irmão é assado, o irmão é nisso, o irmão é naquilo. E os meus? O que Jesus fala? Ó, primeiro tira a trava do seu olho para falar do cisco do olho do irmão. Porque senão não adianta. Você vai ficar falando do seu irmão e você também está. Uma situação errada. Se conserta. Reconhece que você errou. Não, Senhor, eu errei. Jesus quer transformar a sua vida. Você não precisa apontar o erro dele. Só falar que Jesus quer mudar. Porque a Bíblia diz aqui que do Senhor é a salvação, não é nossa. Não é eu que vou salvar o irmão. É através da palavra de Deus que vai alcançar a vida dele lá e vai salvar. Em nome de Jesus. E não pode ser diferente. A sua conduta do que Jesus ensina. O seu comportamento, a sua história, a sua vida. Não, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero fazer como Jonas fez depois que ele entendeu que ele estava longe dos seus caminhos. Depois que ele viu que sem o Senhor não há salvação. Sem o Senhor é a perdição. A vida é só de ladeira abaixo. A vida sem Jesus não tem para onde ir. Você pode parecer que está feliz. Mas de repente, quando você para, você pode estar num baile, onde for, quando chega em casa, pode estar com os amigos, pode estar na prostituição, nas drogas, na bebedeira, em qualquer canto que você procurar refúgio, não vai ter, é momentâneo. Mas com Jesus, vai ter dificuldade? Vai. Muita. Vai de vez em quando bater tristeza? Vai também. Vai dar vontade de desistir? Vai. Dá vontade de parar? Dá. Mas tenha certeza da salvação. Porque aqui, Jonas já estava falando. Ao Senhor pertence a salvação. Ele está afirmando aqui, Ele está dizendo que de Deus vem a salvação. Então por que nós vamos nos preocupar com outras coisas? Por que nós vamos dar ouvido a outras coisas? Se de Deus vem a salvação que nós sempre almejamos. Ou talvez alguns param no meio do caminho. Porque tirou os olhos da salvação. Tirou os olhos da vida eterna. Olhou simplesmente para a vida que é passageira. E a salvação vai ser dada como uma oportunidade. A palavra da vida. E essa não tem como voltar atrás. Se você perder, se morrer sem ela, não tem como voltar para buscar, não.
Morreu sim a salvação? Não tem como. Pastor, mas quem é o senhor para falar que eu morri sem salvação? Eu não sou ninguém, mas a Bíblia diz: se eu morrer sem Cristo, eu não tenho salvação. Não há salvação em outro. A Bíblia diz que só há salvação em Cristo Jesus. Aceitou Jesus, tem a salvação. Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. Crê quem? Nele. Quem não crê já está condenado. Aí eu não acredito que Jesus pode me salvar, não. Ah, mas eu creio. Mas como que você vive? Como alguém que crê? Ou como alguém que só fala que crê? Porque tem pessoas que falam que crê em Jesus, mas vive a vida desordeira, vive errando, vive pecando, vive no erro. Vida com Jesus é transformação, não tem outra situação, não tem meio termo, não tem outro caminho. Ou nós acreditamos e entramos de cabeça, ou vamos ficar vivendo uma vida de aparência até morrer e perecer. Porque muitos vão dizer: mas Senhor, Senhor, em Teu nome eu curei enfermos, em Teu nome eu expulsei espírito maligno, em Teu nome eu fiz maravilhas. Isso é verdade, no nome de Jesus você fez, mas você não viveu como alguém que vive em nome de Jesus. Jesus estava dizendo o que com essa palavra? Que muitas das vezes nós falamos que temos Jesus só da boca para fora. Não ter um bom testemunho, não ter um bom comportamento. Pode ver. Até as pessoas, você pode conversar com quem for lá fora, de tanto está sendo divulgado o Evangelho, que todo mundo fala que é de Jesus. Não, eu sou temente, não, eu acredito. Ah, em nome de Jesus. Para a pessoa adquirir o bem, ela fala toda hora: não, em nome de Jesus, eu acredito. Mas na hora que você dá uma pisadinha no calo dela, você já vê. Ela se arma. Ela se arma. Fala: nossa, você vê que a pessoa não é de Jesus. Ela ficou brava, você vê, ela põe para fora o que está dentro do coração, porque a Bíblia diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aí você aperta ela, o que ela faz? Ela despragueja tudo quanto é tipo de maldição. Quando que Jesus está nessa vida? Está só da boca para fora, igual ela está falando. Só para quando é para trazer benefício. Pode ver, as pessoas falam, as pessoas vivem hoje em dia assim. Ah não, ó, eu acredito. As pessoas falam: não pastor, eu acredito. Não, em nome de Jesus, é bênção. Ah, não sei o que tem. Aí ela briga, você vê ela falando palavrões, palavra de maldição, palavras torpes. Mas quando que você vai ver que Jesus está nessa vida? A Bíblia diz que não tem como de uma fonte jorrar dois tipos de água: a água doce e a água amarga. Ou jorra água boa ou água ruim. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Abra sua boca e diga para Deus: Senhor, eu não sou um Jonas. Senhor, eu não quero fugir da Tua presença. Senhor, eu não quero te desobedecer. Eu quero pregar para Nínive. Eu quero ganhar almas para Ti. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu oro agora, Senhor. Estamos diante da Tua santa e poderosa presença. Espírito Santo de Deus, aqui está a Tua igreja, Senhor. Nós falamos, Senhor, a respeito de um homem que passou por situações difíceis por não Te obedecer. E nós vamos ver isso como um exemplo, Senhor. Não vamos querer Te desobedecer, Pai. Porque sabemos que quando nós nos afastamos de Ti, o inimigo da nossa alma, aquele que quer ver a nossa destruição, aproveita da situação. E sabemos que contra ele, humanamente falando, nós não temos condições. Nós nunca vamos vencer
as astutas ciladas do diabo, se não for através do seu poder, se não for através do teu nome, se não for debaixo de obediência à tua palavra, Senhor. Então nesta noite eu lhe peço em nome de Jesus, nos conduza a caminhos que nos leva à salvação, para que nós podemos ensinar outros a seguir esse mesmo caminho, a ensinar a outros a viver esse mesmo evangelho, a ensinar a outros a reconhecer que de ti vem a salvação, como os Jonas reconheceu após trilhar caminhos tortuosos. Então eu lhe peço no nome de Jesus, nos capacita, abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, faz com que a tua vontade se cumpra na nossa vida nesta noite, no poder do nome de Jesus, nos conduz para que a tua glória se manifeste. Eu lhe peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a cada um que tem assistido os nossos cultos, as lives. Quero convidar a você que nos conhece, que nós estamos com um canal no YouTube. Quero convidar você que possa se inscrever lá, dar um joinha, para que nós podemos crescer e o Evangelho ser pregado. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através da sua vida também, nos ajudando, em nome de Jesus. Deus abençoe a você que está na live, aonde você estiver, em nome de Jesus.